Decomposição de vetores. Exemplo 1. Um vetor A de módulo igual a 10 está representado na figura. Obtenha as componentes de A nas direções das retas R e S. O vetor A faz um ângulo de 30 graus com a direção horizontal. Ou com a direção positiva do teu eixo R. Regra simples. Primeira regra. Se a decomposição for para o eixo onde está visível o ângulo, então use cosseno, como você pode ver no exemplo. O ângulo está visível entre o vetor A e a minha direção R, a reta R. Então a decomposição vai ser em direção à reta R. Logo, nós vamos chamar de AR. Então AR vai ser igual a cosseno de 30. Segunda regra simples. Se a decomposição for para o eixo onde não está visível o ângulo, então usa-se o seno. Como você pode perceber, o ângulo não está visível entre o eixo S e o vetor A. Vamos fazer a decomposição em direção à reta S. Essa decomposição vai se chamar de AS. Então, AS vai ser igual a seno de 30 graus. Exemplo 2. Em cada caso a seguir, determine as componentes do vetor A nas direções das retas R e S. Letra A. O módulo do vetor A é igual a 20. A reta S faz um ângulo de 90 graus com a reta R. E o vetor A faz um ângulo de 60 graus com a reta R. Decompondo A em direção a R vai se chamar de AR. Decompondo A em direção a S vai se chamar de AS. Logo, AR é igual a cosseno de 60 e AS é igual a seno de 60. AR vai ser igual a 20 vezes o cosseno de 60. AR vai ser igual a 20 vezes 0,5. AR vai ser igual a 10 em módulo. AS vai ser igual a 20 vezes o seno de 60. 20 vezes 0,87, que vai dar 17,3 em módulo. Letra B. O módulo do vetor A vai ser igual a 30. A reta S, novamente, faz um ângulo de 90 graus com a reta R. E o vetor A, ele vai ser decomposto no vetor AR e no vetor AS. E o vetor A faz um ângulo de 37 graus com a reta R. Logo, AR é igual a cosseno de 37 e AS é igual a seno de 37. AR é igual a 30 vezes o cosseno de 37, que vai dar 30 vezes 0,8, que vai dar 24 aproximadamente. E AS vai ser 30 vezes seno de 37,
que vai dar 30 vezes 0,6, que dá aproximadamente 18. Terceiro exemplo. Na figura, o vetor I é perpendicular ao vetor J. E o módulo de I é igual ao módulo de J, que é igual a 1. Ou seja, são vetores unitários. Considerando cada divisão do quadriculado tendo medida igual a 1, represente o vetor A em função dos versores I e J. O vetor J faz um ângulo de 90 graus com o vetor I. O vetor J representa a direção Y e o vetor I representa a direção X. Dessa forma, decompondo o vetor A na direção X, vai se chamar de AX. Decompondo o vetor A na direção Y, vai se chamar de AY. O vetor AX tem duas unidades, que são esses dois quadradinhos. Nós podemos escrever que AX vai ser igual a 2i, porque ele aponta na direção positiva do eixo X. O vetor Y tem três quadradinhos, 1, 2, 3, na direção positiva do teu eixo Y, que vai ficar AY igual a 3j. Então podemos escrever o vetor A como sendo A vetor igual a AX vetor mais AY vetor. Substituindo os resultados, nós temos que o vetor A vai ser igual a 2i mais 3j. Exemplo 4. Obtenha a resultante dos vetores representados na imagem. Primeiro teremos o vetor C. Nós teremos a direção J, que representa a direção positiva do eixo Y, e o vetor I, que representa a direção positiva do eixo X. Decompondo C para a direção X e a direção Y, teremos que C na direção X tem duas unidades. Na direção Y tem 1, 2, 3, 4 e 5 unidades. Então, o vetor C vai ser igual a 2i mais 5j. Temos agora o vetor A. Decompondo o vetor A na direção X, ele vai ter uma unidade, só que na direção negativa do eixo X. Na direção Y, ele vai ter 1, 2, 3, 4 unidades na direção positiva do eixo Y. Então, o vetor A vai ser igual a menos 1i mais 4j. O vetor B, decompondo na direção positiva e na direção negativa do meu eixo X e eixo Y, nós teremos no eixo X 3 unidades. E no eixo Y nós teremos 2 unidades, só que no sentido negativo do eixo Y. Então o vetor B vai ser igual a 3i menos 2j. A resultante dos vetores vai ser igual à soma vetorial desses vetores. Como o vetor A é igual a menos 1i mais 4j, e o vetor B é igual a 3i menos 2j, e o vetor C é igual a 2i mais 5j, nós teremos que o vetor resultante vai ser igual a menos 1 mais 3 mais 2 na direção I e 4 menos 2 mais 5 na direção J. Então, R vai ser igual a 4 na direção I mais 7 na direção J.